Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No Administração em Debate desta semana, você vai assistir a uma entrevista com o administrador e escritor Jorge Fornari sobre o seu livro O Executivo na Essência, a Genética do Comportamento Gerencial. Logo depois, o professor Antônio Freitas, pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas, fala sobre a educação no ensino superior do Brasil. Seja bem-vindo ao CRARJ Entrevista. Nesta edição nós vamos falar sobre o Executivo na Essência, a Genética do Comportamento Gerencial, que é um livro feito pelo escritor, administrador Jorge Fornari, que está aqui com a gente. Nós vamos conversar com o autor. Tudo bem, Jorge? Muito obrigado. Obrigado por estar me recebendo aqui. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Jorge, como surgiu a ideia de sintetizar esse livro? Bom, o tema me persegue há muito tempo. Já sou velhinho, né? Então eu sou executivo há muito tempo. E uma coisa sempre que me chamou a atenção é o fato de que as pessoas sempre repetem as mesmas bobagens no dia a dia de trabalho. Algumas fazem bobagens grandes, repetem as bobagens grandes, estragam carreiras, estragam relacionamentos. Isso sempre me perseguiu. E eu cheguei até a fazer uma brincadeira no passado que era assim, era a gestão das incompetências, em vez de falar de gestão das competências. Aí eu resolvi escrever a respeito. E comecei a pesquisar, li muito sobre história, muito sobre filosofia, sobre religião, né, que poderiam ser boas fontes dos nossos problemas, né. Mas foi só quando eu comecei, e foi por um acaso, eu comecei conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, leia tal livro, que era um livro chamado O Animal Social, do Robert Wright. E ali, ele é um evolucionista, é um psicólogo evolucionista. E ali eu falei assim, cara, aqui está a base da coisa, é daqui que vem o problema. E aí comecei a estudar sobre evolucionismo. E nos últimos 3 anos, praticamente, eu venho lendo, estudando, sumariando, fazendo tudo para poder compor e acabou resultando no livro. Então, o livro ele tem uma base essencialmente evolucionista, né? Quer dizer, todo pensamento é sobre a evolução e como a evolução impacta nosso dia a dia. Essa é a tese e foi daí que surgiu todo o meu interesse pela coisa. Hoje eu sou um fanático sobre a evolução, sobre a história da Terra, sobre a história da vida, é uma coisa que está me fascinando muito hoje. Essa questão que o senhor falou sobre a questão animal, há uma ação muito por instinto. Qual é a importância de o gerenciador, né, o gestor de recursos humanos, vamos dizer assim, ele conhecer, ter consciência desse instinto animal? Veja, animais todos somos. Animais todos somos. Então isso não é... Todos nós temos instintos. Alguns fantásticos, como o instinto maternal, por exemplo, que é uma coisa maravilhosa, ou o instinto de viver em sociedade, que é uma coisa maravilhosa, como a gente tem algumas distorções de alguns instintos que fazem com que a gente tenha comportamentos inadequados. Então, a proposta do livro é uma proposta do indivíduo se repensar, quer dizer, primeiro se entender numa dimensão mais profunda de que ele tem coisas, ele tem instintos, estão nele, faz parte dele, né? Tinha um seriado na televisão que era o Dexter, não sei se você chegou a ver, ele tinha um instinto assassino, ele era um serial killer, né? O Dexter só tinha uma vantagem sobre nós, ele conhecia o instinto dele, e nós nem sempre conhecemos os nossos, né? E então era uma coisa que não parava nele, era uma coisa que tinha um impulso, ele tendia a ser daquela forma. E nós também tendemos a ser de algumas maneiras, algumas muito boas e outras não. E essas não podem estar derrubando a gente. É que eu costumo dizer assim, ou você sabe o que é que vai te derrubar, ou senão você vai aprender na queda. Porque tem sempre alguma coisa, o pessoal de casa que está assistindo tem que estar em busca também do que é que está por trás de si, o que está na sua cabeça que poderá derrubá-lo. Porque essa que é o grande desafio. E o livro tenta mostrar o que tipo de coisas ocorrem, como ocorrem. Tem uma série de questões para refletir sobre isso.
né? Então ele é um livro que te faz conhecer e te faz pensar. Ele não é capaz, como livro, de te fazer uma mudança. Mas eu acho que todo o processo de mudança começa por aí, você conhecendo e você repensando, para você tomar as decisões que achar melhor. Tratando-se de influências, como o senhor acredita que essa era digital influencia a vida das pessoas na tomada de decisões ou de comportamentos? Olha, veja só, a era digital é uma era que está baseada num tipo diferente de comunicação, muito ágil e tal. Mas se você perceber, abre o jornal de hoje, você vai ver que a primitividade das pessoas continua a mesma. Nós estamos no auge da tecnologia, nós nunca tivemos um momento tecnológico tão fantástico, tão maravilhoso, nos comportando ainda como animais primitivos. Né? Se você pegar o exemplo que hoje, liga a televisão agora e dá uma olhadinha no que está acontecendo no Congresso. Você vai ver um bando de animais primitivos se degladiando lá. Coisa que eles perdem a noção do que tinham que fazer. E é o que nós precisamos saber. O que é que a gente quer? E não ficar simplesmente dando respostas que não têm significado nenhum, nem para você. Tá certo? Então, eu acho que esse é o desafio. Eu não acho que o fato de estarmos numa era digital, numa era tecnicamente mais evoluída, nos cria, ou nos favorece ou desfavorece. A única coisa que eu diria para você que é maravilhoso, né, é que nesse processo de estudo hoje, eu, quando tinha uma dúvida, eu ia ao Google e tirava a minha dúvida. Coisas que talvez eu tivesse que procurar um professor. Tá? Então, para aqueles que estão interessados em pesquisar coisas, se entender melhor, a disponibilidade é fantástica, Então, eu acho que nesse sentido é bom. Mas isso não transforma ninguém. Nós continuamos um ser primitivo como sempre fomos. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo programa. Ter uma visão fragmentada do mundo é um retrocesso. Na era da tecnologia digital online, todos os fenômenos políticos, econômicos, ambientais e sociais estão interligados de alguma maneira. E o administrador está preparado para lidar com tudo isso dentro das organizações? Compreenda mais sobre este universo no 10º Encontro de Administradores, com o tema Da Máquina à Rede, a nova realidade da administração, nos dias 5 e 6 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro. Garanta já a sua participação. Inscrições abertas no site cra-rj.adm.br/encad 2016. Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, e nesta edição a equipe de comunicação do CRA-RJ está sendo recebida pelo professor Antônio Freitas, que faz parte da diretoria de integração acadêmica da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado por nos receber aqui. Olha, é um privilégio poder conversar com vocês, com o CRA, com o Wagner Siqueira, que representa todos os administradores do Rio de Janeiro, que tem uma perspectiva nacional. Então, o Wagner, por descender do Belmiro Siqueira, que inclusive trabalhou nessa casa, ele tem o ethos do que acontece no Brasil, do que acontece no Conselho Federal de Administração. Então, para mim, é um privilégio receber vocês. No mês de julho, o senhor foi nomeado para o Conselho Nacional de Educação. E a pergunta que nós fazemos é: o que precisa mudar na educação superior no Brasil, na sua opinião? Olha, o Conselho Nacional de Educação, primeiro, é um órgão de Estado. Então, independe de governo. Então, se mudar o governo, quando você continua, você tem um mandato, no caso de 4 anos. O Conselho é constituído de 2 câmaras, uma Câmara de Educação Básica e uma Câmara de Educação Superior. Cada Câmara tem mais ou menos 10 membros e mais um representante do Ministro da Educação. Não é? Ela é muito importante porque ela dá as diretrizes
que o executivo, ou seja, o ministro, segue se achar adequado, né? Então, para mim foi uma honra e foi um privilégio poder servir ao Conselho Nacional de Educação, porque serviu ao Brasil, né? E principalmente eu acho que o fato de nós estarmos na educação superior não exclui a preocupação com a educação básica, porque o nosso grande problema é a educação básica. Hoje, cerca de 17%, só 17% das pessoas que concluem a educação básica sabem ler e escrever corretamente. Então, o fato de você ter uma educação básica frágil prejudica a educação superior. Então, às vezes, uma escola que vai muito bem intencionada se colocar numa região mais carente, não é? Essa escola tende a ter uma avaliação mais baixa e não tem um apoio devido do MEC, do governo, não é? Porque você devia cuidar mais dos mais pobres. E ao contrário, sempre valorizam mais, sempre dão mais dinheiro para aquelas escolas que têm nota 5, que têm excelência. Mas isso aí é míope. Você tem que ajudar mais quem precisa de mais ajuda. Quem não precisa de ajuda, você não precisa ajudar, não é? Dito isso, no problema da educação superior, número 1 é a péssima educação básica que é oferecida aos jovens do Brasil, não é? Isso tem uma implicação muito grave, quer dizer, se o jovem não tiver uma educação forte, boa, ele não vai ter produtividade. Se você não tem produtividade, você não tem como ganhar mais. Por que é que um pedreiro americano ou alemão ganha mais que um pedreiro brasileiro? Porque ele tem maior produtividade, ele produz mais no mesmo espaço de tempo. Então nós temos que dar tecnologia aos nossos jovens, treinar os nossos jovens para que eles possam ter maior renda para que o país cresça, se equilibre e principalmente pratique justiça social. Me dá um pouco de tristeza quando você se afasta meia hora do Rio de Janeiro e você vê jovens sem fazer nada ao lado das rodovias, não é? E os governos que dizem tanto que se preocupam com a educação básica, eles de fato não se preocupam. Então, a educação superior, ela sofre com a educação básica de péssima qualidade, não é? Professor, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês. É sempre uma honra receber os representantes da Casa de Belmiro Siqueira, que plantou a semente da administração no Brasil, que em 51 anos já fez muito, porque é muito pouco tempo. Se você pensar nas matemáticas, na química, na engenharia, não é? Em muito pouco tempo já houve uma grande progressão, tanto assim que hoje você tem mais alunos concorrendo por administração do que direito, do que engenharia e assim por diante. Então, foi uma semente muito rica e eu me orgulho do Belmiro Siqueira, de certa forma, ter sido meu colega, apesar em épocas diferentes. Nós fomos professor da mesma escola de administração da Fundação Getúlio Vargas. Então, muito obrigado e eu me sinto honrado com a visita de vocês. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e lembre-se, educação é uma responsabilidade de toda a sociedade. Até o próximo programa. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!